Apresentar o pregador da nossa aula inaugural da Escola Bíblica, preletor da nossa aula inaugural da Escola Bíblica Dominical da IPN em 2026, o reverendo Diogo de Freitas, um colega de ministério, um amigo pessoal. Ele é pastor há 10 anos já na Igreja Presbiteriana Central, ali de São Sebastião. É mestre em pregação, doutor em ministério pastoral, e tem também buscado uma formação em aconselhamento bíblico junto à ABCB, conhecida nossa, né? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Ele está acompanhado aqui nessa manhã da sua esposa Patrícia. Vou pedir a Patrícia para ficar em pé, por favor. Da filha, é a Ana ou é a Isa? Isa, do namorado, que eu não sei o nome, desculpa aí, Eduardo, tá? São muito bem-vindos aqui entre nós, Deus abençoe. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui nessa manhã. Além da Isa, tem a Ana e o Enzo, que são filhos também, e não parece não, mas ele já é avô de 2 netos, não parecem, né? Mas já são avós também do Henrico e da Aurora, né? Então essa é a família, esse é o nosso irmão, e nós o convidamos então para ser aquele que vai fazer a abertura da nossa EBD nesse ano. Reverendo Diogo, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de compartilhar conosco o tema que você propôs nas nossas conversas. Que Deus possa usar a sua vida, renová-lo para esse novo ano e abençoar os nossos irmãos também lá da Igreja Central em São Sebastião. Muito obrigado, reverendo. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É uma alegria, uma honra, mas também uma imensa responsabilidade estar aqui com cada um de vocês nessa manhã, nessa aula inaugural. Então agradeço, reverendo Marco, o conselho, a confiança, é de fato uma alegria. E o tema que nós propomos nessa manhã é o culto e o evangelho. E veja, fiquei ali pensando, né? O tema que vocês se aprofundarão durante esse ano é sobre a cura da alma. E eu me lembro que há um tempo atrás, aqui nessa igreja, vocês se dedicaram a entender sobre o dia do Senhor, a feira da alma. E qual então é o ponto inicial da cura da alma, se não no dia da feira da alma, no culto ao Senhor? Quando nós nos reunimos em culto, o Senhor nos garante em sua palavra que Ele manifesta, Ele que é onipresente, manifesta a presença dEle em nosso meio de maneira específica, especial, e como já cantamos, oramos, de maneira abençoadora. E nós então vamos nos dedicar essa manhã a entender um pouco mais sobre o culto e tendo o evangelho como esse norteador de tudo que nós fazemos no culto solene a Deus. Então adoremos em espírito e em verdade. Quero trazer um texto, a versão que eu estou usando aqui, a ARA, de Colossenses capítulo 2, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, em continuidade, ó Pai, nesse ajuntamento, esse ato de adoração. Nós somos o Teu povo, Tu és o nosso Deus, e nós estamos agora, ó Pai, separando um momento para nos voltarmos para a Tua palavra, para que o Senhor mesmo fale conosco. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. O que nós temos nesse texto então? O apóstolo Paulo instruindo a igreja de Colossos sobre agora a nova vida que eles estão encarando. Pessoas que foram convertidas, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, a conversão não é algo que acontece de uma vez só e pronto, você nunca mais volta a ter vivência com isso. A conversão, e você é convocado a andar nele radicados, edificados
E ele então fala de confirmação da fé que o levou à conversão. Tal como fostes instruídos. Por quem? Pelo Evangelho, pela palavra. Crescendo assim em ações de graça. Na nossa doutrina, nossa teologia, nós entendemos que há na sua conversão a sua justificação, né? Você é salvo, mas então você entra num processo de crescimento. E a gente chama isso de santificação. Esse processo então envolve a vida cristã, que o apóstolo Paulo instrui aqui. Andando em Cristo Jesus, sendo confirmado por Cristo Jesus no corpo de Cristo Jesus. Assim como o Evangelho tanto nos trouxe a conversão, como o Evangelho nos edifica, nos santifica, e assim então nos voltamos em resposta ao Senhor com ações de graças. Esse é o texto que norteia aquilo que nós queremos nos aprofundar aqui nessa manhã sobre culto, o culto solene ao Senhor. E a instrução então parte daí. O batismo, aquele momento em que você vem à frente. Nós vimos aqui hoje o batismo infantil, mas imagina você já tendo entendimento, sendo uma pessoa já adulta, e você então recebe a Cristo Jesus o Senhor, você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você começa a participar desse corpo de Cristo, e a confirmação, a santificação, a bênção do Senhor, ela acontece de uma maneira muito ímpar quando nós nos reunimos em culto e realizamos esses sacramentos, tanto o batismo como a ceia. Nós temos a mesa ali que nos lembra disso. A ceia então é aquilo que nos confirma nesse novo caminhar. Andai nele radicados, edificados, confirmado. Então o batismo é a recepção de Cristo e a ceia é a confirmação de Cristo em vós e de vós em Cristo. E como isso acontece então no caminhar cristão? Batismo, ceia, a pregação, a instrução da palavra. O Senhor nos faz crescer, o Senhor nos santifica, o Senhor nos corrige. Como vamos ter cura da alma, senão pela palavra daquele que soprou o fôlego de vida em nós. Então, a pregação é um momento muito importante no culto, onde o Senhor, assim nós cremos, fala conosco. Então, o culto não é um ritual religioso apenas. O Senhor está nos chamando a ter um relacionamento com Ele. E o culto precisa ser esse retrato do relacionamento, ou seja, é o encontro formal, Ele é onipresente, Ele habita em vós, mas Ele te chama a um encontro formal, e isso em ajuntamento, todo o grupo, todo o corpo nesse local. E esse corpo então, instruído pela palavra, se volta, responde em gratidão, agradece ao Senhor. E nós veremos então cada um desses elementos, desses passos aqui. Como então deve ser essa nossa vida de caminhada, e o culto como o ponto alto desse encontro, desse relacionamento, dessa caminhada da nova vida em Cristo Jesus. Eu trouxe aqui um outro texto, provavelmente está pequenininho para ver, mas acredito que dá para observar, e também é na versão ARA, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Veja um pouco aqui do diálogo deles, ali em João 4, a partir do verso 20. Ela diz: nossos pais, veja, ela está falando de culto, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, ou seja, ela é samaritana, Jesus então não é samaritano, e ela fala do povo dela, o povo dele diz: vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a gente já pensa aqui, existe um lugar para se adorar, um lugar certo, um lugar específico, um lugar mais santo que o outro. A gente vai aprender sobre isso. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja que ele está falando de adoração, de culto. Vós adorais o que não conheceis. Aqui ele fala dos samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, esse mais é importante, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ele sobe de nível aqui, sobre os que adoram, os que prestam culto, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai
procura. Essa palavra também é muito importante. O Senhor quer que nos ajuntemos para adorar. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você não faz isso porque você quer, Ele está te chamando, te convocando. Procura para seus adoradores. E então Ele fecha de maneira maravilhosa. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esse o nosso propósito. Quando nós nos ajuntamos em culto, nós queremos adorar ao Senhor de maneira que nos sintamos bem, é claro, mas de maneira que Ele se agrade. Devemos então adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas é aí que nós precisamos nos voltar para a palavra dEle para saber como Ele quer ser adorado. Como é essa adoração em espírito e em verdade? Porque, de maneira bem ampla, todo o mundo, eu diria, cristão, em seus cultos, entende que está adorando. E todos entendem que estão adorando em espírito e em verdade. Mas será que todos os cristãos estão adorando de maneira correta? Muitos pensam que essa expressão aqui que Jesus usa está ligada à sinceridade. Mas será que não tem um ou outro sinceramente errado na sua adoração? E como então nós vamos saber qual é o certo? A palavra do Senhor. Ele mesmo que nos chama, Ele nos orienta sobre isso. Então, o que nós temos visto, não só no nosso país, mas em todo o mundo, é que nessa busca pelo culto em espírito e em verdade, a igreja, e vou dizer aqui, a igreja cristã, por assim dizer, ela vive dias de extrema confusão. Veja, há muitas diferenças entre os cultos. Quem aqui já foi em diversos locais de culto sabe disso. Aqui na igreja presbiteriana nós temos o jeitão presbiteriano de adorar. Mas o que acontece? Por que é tão diferente de um lugar para o outro? As pessoas têm aderido a movimentos, instruções, seguindo o fluxo, né, da sociedade, da cultura, e as pessoas então estão cada dia mais, existe nos Estados Unidos, isso é muito forte, existe um movimento de cultos inspirativos, e isso está chegando bem embalado aqui no Brasil, muitas igrejas estão aderindo. É aquela igreja onde você vai e você se sente realmente inspirado, animado, alegre. Então você tem ali o louvor que te anima, que te preenche, que te alegra. E veja, eu não estou falando que isso é errado não, viu? Mas nós veremos mais sobre isso. Uma pregação que te emociona, né? Que te faz às vezes chorar, arrepiar. Então você se sente bem. E com frequência eu escuto, né, como pastor já há algum tempo, as pessoas argumentando que elas escolhem igrejas, né, onde elas se sentem bem. Também não estou falando que isso está errado. Você não precisa escolher a igreja onde você se sente mal. Mas esse é o ponto principal, né? E as pessoas dizem também, olha, eu não consigo ficar sem ir na igreja no domingo. E aí eu animado como pastor digo, por quê? Porque eu me sinto bem, a semana começa melhor. E aí uma série de argumentos e nenhum deles voltados àquilo que o Senhor estava argumentando com a mulher samaritana. Então, os cultos, no intuito de animar, de alegrar, de satisfazer as pessoas, eles começam a se tornar muito parecidos com shows. E você já deve ter observado igrejas por aí, onde de fato essa parte aqui da frente, ela está cada dia mais parecida com um palco de show. E todos aqueles elementos que nos animam, né? Eu já estive em igrejas onde tem gelo seco. Seria até interessante o reverendo Marcos, né? Imagina ele entrando no corredor, as luzes apagadas, gelo seco, aquela fumaça e aquela musiquinha tipo Fantástico, né? E ele entrando, né? E agora ele vai falar com a igreja e nós vamos ouvir a voz de Deus. Veja, a gente ri, a gente brinca, mas são coisas sutis que vão acontecendo. Tem um escândalo aí se desenvolvendo desde 2024 envolvendo igrejas evangélicas no Brasil, onde os próprios líderes, já cansados, com famílias destruídas, envolvidos em corrupção, eles têm contado isso, coisa que nós já estudávamos, né, no seminário, nos livros. Eles estão tornando isso público. Olha, a gente coloca a caixa de grave virada para o chão para dar aquela tremidinha,
para emocionar, tem o jeito certo de usar a luz, tem a hora de deixar mais claro, deixar mais escuro, e assim nós vamos tornando todo aquele ambiente mais emotivo. Mas será que é isso que Deus quer? Porque parece que Ele estipulou muita coisa no Antigo Testamento, e a gente não tinha holofote, gelo seco, ar-condicionado, caixa de som, os instrumentos que nós temos hoje, como Deus quer. E com isso, eu ainda não estou falando nada que é errado, certo, estou apenas nos levando aqui a refletir sobre o que nós temos visto. Então, temos avisos, músicas, pregação, e como que isso tudo é estruturado? Por que a igreja presbiteriana é do jeito que é? Por que a nossa doutrina faz com que igrejas presbiterianas sejam tão semelhantes em torno de todo o Brasil no culto? Por que o culto é tão semelhante? Você já deve ter visitado outras e deve ter percebido isso. Às vezes tem uma diferencinha ou outra, um elemento circunstancial, mas em suma, você tem um formato muito parecido. Um culto que tem uma cara, um jeito de ser, né? Mas você sai desse contexto, então você começa a ver cultos muito diferentes. O resultado disso, irmãos, o porquê acontece, é que os cultos estão sendo trabalhados, elaborados, a liturgia está sendo organizada, voltada para o público. Então, o culto é muito mais sobre o homem do que sobre Cristo Jesus, porque é o homem que está moldando o culto. E a gente então pensa, mas eu não preciso ser tão retrógrado, né? De fato, são pessoas e o culto precisa ser formatado, organizado, regulado por aquilo que atrai as pessoas, que alimenta as pessoas. Veja, o Senhor nos ensinou sobre tudo isso, de maneira que os elementos ou as atividades, aquilo que a gente faz no culto, não tem como prioridade nos entreter, né? Mas adorar a Deus. Lembre-se lá da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele procura adoradores que o adorem em espírito, ok, e na verdade, em verdade, com a verdade, a palavra. Então, o que deve estruturar o nosso culto para que ele não seja organizado como eu coloquei aí nessa imagem, com um liquidificador? O que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois? Nos voltemos para a palavra, o Evangelho. Assim como nós lemos em Colossenses, assim como Jesus instrui aquela mulher samaritana, a palavra do Senhor está nos mostrando que o Evangelho, o mesmo que te levou à conversão, é aquele que norteia, que regula, que formata todo o culto. Tudo que a gente deve fazer e tudo que a gente não deve fazer nesse momento em que nos reunimos no dia do Senhor para adorar em espírito e em verdade. Então o Evangelho, assim como vocês estudaram muito sobre a cura da alma por meio do Evangelho, da palavra, o culto também é norteado, regulado, organizado pela palavra. Eu gostei muito do autor Bryan Chapell, inclusive é um dos melhores livros que eu conheço sobre esse assunto, chama Adoração Cristocêntrica. Bryan Chapell diz: uma caixa de leite é diferente de uma caixa de ovos, porque o conteúdo determina a estrutura do recipiente. Isso é óbvio para nós. A gente não coloca leite no engradado de ovos e não coloca ovos na caixinha de leite, vai quebrar tudo. E ele continua: assim como a liturgia, ou seja, do culto, né, esse momento, não formou os padrões para o culto. O Evangelho é que formou a liturgia. Então, a gente começa a pensar sobre isso, mas às vezes é difícil até mesmo definir o que é Evangelho. Como que eu leio, eu começo lá em Gênesis, chego até Apocalipse e encontro os elementos de culto, o formato de culto. Onde que está isso? E eu digo, o Evangelho está em toda a Escritura, esse formato está em toda a Escritura, quando o Senhor, desde a criação, chama o homem a um relacionamento. E naquele momento ali da criação, ele já estabelece como deve ser esse relacionamento. A estrutura do culto, então, ela reflete continuamente o Evangelho. O Evangelho não é só aquilo que você ouviu, foi levado à conversão e pronto. Agora o Evangelho vai ser o seu caminhar, você vai viver o Evangelho. E a adoração é o ponto alto desse viver. O que é o Evangelho? Isso aqui é uma forma resumida, minha mesma, uma forma que eu encontrei de definir um pouco melhor sobre o que é Evangelho.
É Deus revelado, o ser humano confrontado na sua condição, todos pecaram, e a redenção em Cristo proclamada. Isso é o Evangelho. Você conhece a Deus, conhece ao homem e conhece a obra redentora de Deus no homem. E isso te leva a uma resposta. Então coloquei aí, quem é Deus? É um Espírito, é santo, é glorioso. Quem somos nós? Pecadores, necessitados dele. E o culto é o encontro com ele. Veja, tudo se encaixa. Ele procura adoradores, nós necessitamos dele. E ele então marca o encontro, para que esse relacionamento cresça. Não é um encontro único, é algo que dura. Assim como um homem ou uma mulher, quando se casam, no dia do seu casamento, eles fazem ali promessas, juramentos, compromissos, e agora começam uma caminhada. Não é só ir para uma cerimônia, você oficializa lá no cartório, e agora você é casado, e pronto, cada um vive a sua vida na sua casa. Não, agora a gente vai começar esse caminhar. E o Senhor usa a imagem do casamento como a imagem principal do relacionamento que ele tem com o seu povo. É uma aliança. O noivo está preparando a noiva. E o culto é o ponto alto dessa preparação. Como se fosse o dia da noiva, né? Aquela preparação, a maquiagem. Cristo está nos adornando. Lógico, não é só no culto. O apóstolo Paulo fala em Romanos, a nossa vida como um todo é um culto, mas ele nos chama a um momento de maneira especial para essa edificação, essa correção, exortação, mas também conforto, consolo, bênção, e é aqui nesse lugar. E como nós respondemos a isso? Em fé, gratidão e em obediência, ao entender a grande obra de salvação que ele efetuou nas nossas vidas. Veja, o apóstolo Paulo diz que ele não conheceria, né, o tamanho da graça dessa obra se ele não tivesse conhecido a lei. E ele explica lá em Romanos, por que esse raciocínio? Porque a lei me mostra que eu sou pecador. Então, se você já fez ou já viu alguém evangelizando, eu mesmo, presbiteriano desde pequenininho, apesar de que eu não cresci, está até difícil de vocês me verem aí atrás do computador, mas eu ia ali aprendendo com a UPA, evangelizar, né, na rua. E como que a gente evangeliza? A gente fala que só Jesus salva, né? Vem, você vai ser salvo e tal. E depois eu fui amadurecendo e fico pensando, se a pessoa não entende que ela precisa de salvação, ela não vai querer esse convite. Ela precisa entender que ela necessita ser salva. Agora, como ela entende isso? A lei. É perceber quem você é. Então, esse é o movimento que o culto faz em toda a liturgia. Nós conhecemos quem Deus é, quem nós somos, o que foi feito por nós, então nós nos voltamos a Ele em gratidão. E aí tem os elementos de gratidão: a sua adoração, sua oração, seus dízimos, ofertas, aquilo que a gente já fez aqui hoje. E eu quero trazer um exemplo aqui, e eu fiz de propósito. Hoje nós lemos o Antigo Testamento, falamos do Antigo Testamento, o casal que trouxe o filho ao batismo, aqui foi instruído a palavra do Senhor, não é só o Novo Testamento. Então eu escolhi de propósito ir lá para o Antigo Testamento, um trecho muito conhecido de todos nós, que são os 10 mandamentos, para que nós entendamos que o Evangelho, ele está em toda a Escritura. Não pense que o Evangelho começa só em Mateus. Não, o Evangelho está de Gênesis a Apocalipse. E esse Evangelho é o que regula todo o culto. E nós encontramos esse molde de relacionamento, de culto, em toda a Escritura. E eu trouxe aqui como exemplo os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, verso 18. Eu peguei só a primeira tábua, só os primeiros 4 mandamentos, mas todos os 10 mandamentos falam daquilo que Deus nos chama. Jesus resume tudo isso lá na frente, quando perguntam para ele o que é toda a lei, e ele diz toda a lei, né, e os profetas, qual é o resumo de tudo isso? Ele diz amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o Evangelho. Os 10 mandamentos nos retratam isso. Então, como nós encontramos uma estrutura litúrgica a partir do Evangelho? Veja, os 10 mandamentos, versículo 2, nós encontramos lá o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Veja, ele já começa impactando. Eu sou o Senhor teu Deus. Você então não terá outros deuses diante de mim.
Todas as vezes que o Senhor se apresenta como, quando Moisés pergunta, Senhor, e eu vou dizer que é quem? E ele diz, eu sou. A divindade, a autoridade dele já nos convoca à adoração. Então eu não posso adorar outra coisa, outro ser, ou nem a mim mesmo. Eu preciso adorar ao único Deus verdadeiro. E ele diz, eu sou Deus. Então você não vai adorar outra coisa. E vemos em toda a Escritura o quanto o Senhor abomina a idolatria. Então, quem eu adoro? Quem norteia? Quem regula? Quem é o principal do culto? É você? Não, é Deus. Quem eu adoro? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses, ou seja, você tem de adorar. Trazendo aqui um exemplo disso, para ficar um pouco mais claro, Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando ele instrui a igreja, ele diz, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. O que ele está dizendo com isso? É aquele texto que a gente conhece, né? Ide, fazei discípulos, né, por toda a terra, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias. Ele começa dizendo, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. O que ele está dizendo? Eu sou Deus. Toda a autoridade me foi dada, eu sou o Senhor. Então ele diz, ide. E esse ide, às vezes a gente pensa, é ir lá na África. Não, é tendo ido, onde você estiver, no seu estudo, no seu trabalho, na sua família, tendo ido, onde estiver, fazei discípulos do Evangelho. E então você vai ensinar, você vai ensiná-los a guardar. Veja, ele está usando o mesmo modelo que nós estamos observando aqui nos 10 mandamentos, no Antigo Testamento. Então, ele é o Senhor, ele é quem nós adoramos. Como eu adoro, então? Verso 4 dos 10 mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura. Então, quem eu adoro? É Deus. Como eu adoro? Lembra da conversa com a mulher samaritana? Em espírito. O que Jesus diz para ela? Não é esse lugar, não é aquele lugar. Deus é espírito. E ele procura a adoração em espírito. E em espírito não é meramente sinceridade. É em espírito. É que você não adora fazendo imagens, tocando, tendo talvez evidências da existência de Deus, como muita gente tenta, e muitas igrejas estão então tentando convencer as pessoas, buscando tornar visível e palpável o Deus que é espírito, o Deus que não pode ser tocado. E isso está desde o princípio sendo esclarecido. Eu sou espírito. E vocês então não me adoram com imagens, vocês não me adoram tocando, vocês não me adoram vendo. Quando eu era adolescente também, eu ficava pedindo para o Senhor, para que eu pudesse ouvir de maneira audível a voz, ou talvez ver a imagem dele. Mas então, a gente vai lá para a conversa com a mulher samaritana e percebe, não, eu sou espírito. E eu exijo que você então me adore em espírito. Eu não preciso de tudo isso. Se você lê o Evangelho de João, muitas pessoas pedem sinais e Jesus diz, não, eu vou fazer os sinais quando forem necessários, mas não porque vocês estão pedindo. Eu não preciso dar provas de que eu sou o Senhor. Então lá em João 4, 24, ele diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem eu adoro? Deus. Como eu adoro? Em espírito. O que eu falo? Porque a adoração exige que você solte a voz também. Não tomarás o nome do Senhor em vão. E você diz, pastor, peraí, você falou o contrário. Ele está falando para não fazer algo. Todos os mandamentos, eles têm o aspecto negativo, o não, faça. Mas todo não faça tem um aspecto positivo, faça aquilo outro. Então quando ele diz, não use o nome em vão, o aspecto positivo é, use a verdade. Fale a verdade. Use o nome do Senhor para proclamar a verdade. Então eu adoro a Deus em espírito com a verdade. Onde está a verdade? O Evangelho, a palavra. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele então é apresentado por João como o verbo, a palavra. O Senhor criou com a palavra. Então há a criação, há a queda, então há a restauração, a recriação pela palavra. Jesus que vem e cumpre a sua obra. Eu preciso usar as palavras. E veja que ao longo de milhares de anos a igreja muda aquilo que pode mudar, mas vocês estão sentados ouvindo alguém falar.
tem coisa que não muda, porque o Senhor estipulou que fosse assim. Então, você fala a verdade. Mas então, a igreja recebe a verdade de maneira passiva? Não, a igreja, viu que hoje nós ficamos em pé, sentamos, a igreja fica em pé e responde com a palavra. Então nós oramos de acordo com a palavra, nós cantamos de acordo com a palavra, nós realizamos atos de dízimos, ofertas, batismos, conforme a palavra. A verdade precisa ser proclamada no culto. Então um culto em silêncio não é a forma que Deus estipulou. Ou talvez, vamos usar um pouquinho de criatividade. E se no culto, então, nós usarmos aqui outras formas, talvez um teatro, mímica? Não, é necessário que a palavra do Senhor seja proclamada. Devemos tomar o nome do Senhor. Eu adoro a Deus, eu adoro em espírito e eu falo a palavra do Senhor. E quando? Até isso o Senhor Deus estipulou. Verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse lembra-te aqui confunde a nossa cabeça, às vezes, porque a gente usa para lembrar. Eu estou esquecido de alguma coisa, mas não é nesse sentido, né? Assim, de vez em quando você não estiver sobrecarregado no seu trabalho, lembra de ir para a igreja, né? São normalmente 4 domingos por mês, vai 2, não, a ideia aqui nunca, jamais se esqueça do dia de sábado para o santificar. E a gente vai entender um pouco mais sobre a palavra sábado aqui. Então, no dia que ele convocou, que ele santificou, nós devemos nos reunir. Então, não temos aquela opção, se temos os recursos necessários, não temos a opção de pensar, será que hoje eu vou para o culto ou não? Não, eu fui convocado. Se eu sou crente, ele está me convocando. E quando você recebe um ofício na sua casa te convocando para algo, normalmente você atende, né? O Senhor também te convoca a isso. E vou explicar mais para frente em detalhes, mas mesmo antes da queda, ele estipulou isso. Lá em Gênesis 2, versos 2 e 3, o texto diz: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou, e aqui está ligado ao sábado, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Veja que interessante, não houve queda ainda, Gênesis 2, a queda é só em Gênesis 3, mas ele separa aquele dia como um dia especial, um dia de encontro, e ele diz: eu vou contemplar esse dia e eu quero que vocês parem e contemplem. Ou seja, nos céus nós vamos continuar nesse caminho, mas enquanto não estamos com ele na vida eterna, plena, ele nos chama a ter esse encontro toda semana, regularmente, ordinariamente. Então, quem eu adoro, como eu adoro, quando eu adoro. Agora vamos pensar um pouquinho então nessa estrutura da liturgia, do culto, do formato. A gente já viu que o Evangelho molda, a gente tem isso fora do Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas como que os reformadores, principalmente, é algo importante de pensarmos, como que eles entenderam isso e então mudaram a estrutura e até a disposição, né? Também usando aqui a ideia do autor Bryan Chapell, ele defende muito que toda a estrutura conta uma história. Veja, aqui nós temos um ambiente onde de fato eu estou no centro, de maneira que todos vocês podem ter uma boa visão, e essa centralidade ela tem um porquê, a estrutura comunica. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, então eu estou de frente para vocês. Todo o formato, toda a organização, ela comunica aquilo que é mais importante, aquilo que é principal nesse lugar. Esse templo foi construído com um propósito maior, principal, de quê? De cultuar a Deus. Fazemos várias outras coisas em toda essa estrutura, sim, mas esse templo ele foi estruturado, desenhado, planejado, né? Toda a arquitetura desenhada com um propósito maior, o culto a Deus. E os reformadores, lendo o Evangelho, lendo a palavra, eles perceberam que algumas coisas precisavam ser reformadas naquele momento em que a igreja estava se perdendo ou perdida já em vários aspectos. Então, a arquitetura também foi afetada, e isso é interessante de pensar. Martinho Lutero, logo de início, ele fez uma mudança no local do púlpito, como eu falei aqui para vocês, né? Ele trouxe ao local de centralidade daquele
ambiente. Então, outros reformadores foram melhorando, qualificando isso, até a época dos reformadores, né, que escreveram a Confissão de Fé de Westminster e tantos outros. Eles foram melhorando essa organização, essa estruturação. Então, eles entendiam que o formato, o ambiente, comunicava algo, mas tem mais. A liturgia também precisava estar de acordo com o Evangelho. Então, há uma ordem em que as coisas acontecem. Provavelmente muitos de vocês aqui já estudaram a oração, que a gente chama de Pai Nosso, né? E quando você estuda ali, você vê que tem uma lógica, tem uma estrutura. Aquela ordem é litúrgica, é como nós fazemos aqui no culto. E então, em toda a Escritura, você encontra essa mesma lógica, essa mesma ordem. Então, o ambiente comunica algo, a liturgia também revela algo, ela mostra algo. Então, estruturas nos contam história, nos revelam os princípios. E de onde vem isso? Só de agora, depois da reforma? Não, de novo, isso está em toda a Escritura. Também ficou bem pequenininho aqui, mas se não dá para enxergar direito, o que tem ali na imagem é uma planta baixa do tabernáculo, né? E não vou investir muito tempo aqui, mas se você lembrar aí um pouquinho, você tinha ali a bacia de bronze, onde o sacerdote, ele já havia feito o sacrifício, você tinha o local do sacrifício animal, então você tinha esse sacerdote entrando, e isso acontecia regularmente, mas tinha um encontro no dia especial, o Yom Kippur, né, o dia da cobertura, onde esse sacerdote entrava com essa oferta, esse sangue, e ele passava entre alguns elementos, ou seja, desde lá do tabernáculo. E olha o cuidado de Deus. O povo está andando pelo deserto, tudo é muito difícil, mas o Senhor diz, mas tem uma coisa que eu não vou abrir mão. Vocês estão andando no deserto, está difícil aí, mas vocês vão montar um tabernáculo. E ele descreve cada detalhe desse tabernáculo, tanto da estrutura, do material, como da organização, dessa liturgia que apontava para algo. Percebe? A estrutura revela, a liturgia revela, e o sacerdote passa. De um lado tem a mesa dos pães, olha, Jesus é o pão da vida. Do outro lado você tem as luminárias, né, as velas ali. Jesus é a luz. E então você passa com esse sangue, você chega no altar do incenso, algo aromático, até os elementos que se fabricavam incenso, ele estipulou, está aí na sua Bíblia. Então aquela oferta é trazida ali para que esse aroma agradável suba a Deus, e esse local do incenso, ele fica coladinho no véu que separa esse lugar do santíssimo lugar. E só uma vez por ano o sacerdote então podia entrar no santo lugar, e lá você tinha a arca, mais elementos que apontavam para a atuação de Deus em meio ao povo no passado, ou seja, o relacionamento. Por que a gente está pensando aqui sobre tabernáculo? Porque tudo aquilo apontava para o que nós fazemos aqui hoje. Tudo aquilo. Se aquilo não for o nosso norteador, nós vamos fazer errado. Hebreus 10, a partir do verso 11, diz assim: ora, todo sacerdote, Hebreus é uma grande exposição de Levítico, né, que é o culto, o chamado de Deus a cultuar. E ele diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Então no Antigo Testamento o sacerdote fazia tudo isso, mas isso não removia pecado? Não. Essa atuação é espiritual. Assim como nós comemos os elementos da ceia, e eles não deixam de ser o que são, é pão e vinho, mas a realidade espiritual nos é comunicada. Então ali não havia poder de remover pecados. E ele continua: Jesus, porém, verso 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Verso 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Toda atuação espiritual. O que Hebreus está dizendo aqui? Que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um sacrifício. Por isso que hoje a gente não está aqui sacrificando animais. Ele cumpriu aquilo que
todo o tabernáculo, todo o sacrifício apontava. Tendo cumprido, agora basta crer. Lembra do encontro de Filipe com o eunuco? O que me impede de ser batizado? Não, nada. Você crê? Crê. Então pronto. É a atuação espiritual do Senhor. E todo esse sacrifício apontava para Ele. Nós sabemos do sacrifício que foi realizado por Ele. Então a estrutura é percebida, a liturgia é percebida em tudo isso, e ela é explicada no Novo Testamento. Estou usando alguns textos, mas são vários. Agora, nós percebemos então que nesse encontro, nessa estrutura, nessa liturgia, o Senhor nos abençoa. Ele faz algo conosco. Agora vamos lá para o texto de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1, um texto muito conhecido também, diz: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, nesse ano morreu um rei, e ele era um rei bom, ele era um grande rei. Mas quando os grandes reis da terra morrem, o Supremo ainda reina. Eu vi o Senhor assentado, ou seja, o rei soberano não cai, ele não morre, ele está no seu trono, no alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchem todo o templo. Qual é essa imagem? Quanto maior a capa de um rei, maior era o seu império. E aqui Isaías tem uma visão desse grande governador que a capa, as abas da sua veste, elas preenchem todo o canto. Não tem um espaço em que ele não alcance. E não alcance com bênção. É isso que Isaías está vendo. E ele está vendo aonde? Na adoração, no trono, no templo. 2 Crônicas. E aqui a gente está percebendo a bênção do Senhor, as abas do Senhor. Ou seja, vou voltar à capa do rei, né? A capa, ela tinha, assim como Ruth e Boaz, eu estou falando muita coisa aqui, talvez não dê tempo de linkar tudo, né? Mas Boaz, ele faz um ato ali, né? Ele coloca a capa sobre ela. A capa tinha essa imagem, ela servia para proteger da chuva, do vento, do frio. Então quando um homem cobria ali, ele estava dizendo: eu vou ser seu protetor, seu provedor. E o Senhor, ele usa essa capa. Os reis usavam a capa, e ele diz: vem para cá, eu sou o Senhor, vem para debaixo dessa capa. E essa capa é a capa abençoadora, como nós refletimos aqui sobre o batismo infantil. Então ela preenche todo o ambiente. A bênção, a proteção, a provisão do Senhor, ela abençoa em culto de maneira especial. 2 Crônicas capítulo 7. Tendo Salomão, a inauguração do templo, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Em Isaías, a capa enche. Em Crônicas, inauguração do templo, a glória enche. Tem mais. Hebreus 9, 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então Hebreus está dizendo, lá atrás era assim, porque ainda faltava acontecer alguma coisa. Quando, porém, verso 11, veio Cristo como sumo sacerdote, então aqueles sacerdotes apontavam para Cristo, que é o sumo sacerdote, dos bens já realizados. E ele continua: pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos. Lembra do véu? Na crucificação, rasgado de cima a baixo, nos leva, o sacerdote leva o seu povo para dentro daquele lugar. Nós temos acesso direto ao Pai. Por isso você não precisa de alguém para falar com Deus por você. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí vamos para Atos agora, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, verso 2, de repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. É a capa que enche, é a glória que enche. Então Cristo efetua a sua obra, e agora o Espírito Santo enche a casa de Deus. O Espírito é derramado de maneira histórica, definitiva, única, sobre o corpo da igreja, espalhado por toda a terra.
Então, uma vez que você confessa a Cristo e você é batizado, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa de uma segunda bênção, de um momento depois. Não, ele já foi derramado e ele preenche todo o corpo, todo o templo, toda a casa, todo o crente. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, a propósito de anunciar o Evangelho. Então, vamos continuar nesse raciocínio do encontro, né, Isaías, o templo, a bênção do Senhor, indo agora lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2, eu estou falando um pouquinho mais rápido aqui, para a gente conseguir cumprir o propósito. O texto nos mostra ali na criação, plantou o Senhor Deus, eu estou em Gênesis 2, verso 8, um jardim no Éden. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então aqui a gente está falando da criação. O Senhor criou um jardim, né, criou toda a terra, e só que do jardim sai alguns braços de rios. O primeiro chama Pison, o segundo Gion, o terceiro é Tigre. O rio aqui, ele tem vários braços que preenchem todo o jardim, e não fica só no jardim, vai adiante, também com essa ideia de preenchimento. O que tem no rio? Água. Sem água você não tem vida, não tem as plantas, não tem frutos. A bênção do Senhor desde o jardim sendo espalhada. E aí a gente vai para o Salmo 46 e lê: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agostinho escreveu, né? Cidade de Deus, cidade dos homens. O Éden é a cidade de Deus, é o templo primário. Na criação, Deus se preocupou em criar um templo. Aí você diz, mas onde que está escrito isso? Quando está escrito Éden, era o jardim do encontro, o jardim templo, e ele colocou o homem ali, para que eles estabelecessem essa relação. Então sai o rio de águas, que nutre, que abençoa toda a criação, né? O homem em conjunto. Em João 4, verso 10, Jesus respondendo, diz: se conheceras o dom de Deus, ainda naquela conversa, né, com a mulher, e quem é o que te pede, ou seja, ele está falando dele mesmo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria o quê? Água viva. Percebe as imagens, ele nos concedendo água, e a água tem todo um simbolismo para a nossa vida, nosso corpo é 70% de água. Verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a gente lê e pensa, mas eu sou crente, né? Eu confio, mas eu continuo bebendo água. Ele está falando do aspecto da bênção, da presença, desse enchimento do Espírito, numa medida cada vez maior. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então vamos pensar um pouco mais aqui, nessa bênção que está estabelecida desde antes da queda, na criação. Para a gente entender que o ajuntamento, nós fazemos algo e o Senhor nos traz um benefício. Na criação, lá em Gênesis 1, 20, cada ser vivo foi criado segundo a sua espécie. Isso é repetido lá 7 vezes, se não me engano, no capítulo 1, até o capítulo 2. Quando chega no verso 26 do capítulo 1, então o Senhor diz, né, a Trindade diz, façamos o homem. Veja, tudo é feito e precisa se reproduzir segundo a sua espécie. Então chega um momento, ele criou tudo, ele repete por 8 vezes, é muito bom. Então ele diz, façamos o homem. Como que ele faz o homem? Assim como ele fez todas as outras coisas. Só que o homem é conforme a imagem, a semelhança do Senhor. Então, na criação, nada tem a imagem e a semelhança do Senhor. O Senhor cria o homem conforme a sua imagem. As árvores dão frutos segundo a sua espécie, os animais se reproduzem segundo a sua espécie, e o Senhor cria o homem conforme a sua imagem. E tudo isso tem um significado. Adão, feito à imagem de Deus, ele é chamado para guardar essa imagem. A árvore dá o fruto segundo a sua espécie, o animal segundo a sua espécie, e o homem segundo a imagem do Senhor. O homem então é chamado a refletir a imagem do Senhor. Como rei, Adão devia cultivar e guardar a criação. Como sacerdote, ele deveria guardar a adoração. Lembra que nós vimos que o sábado foi separado lá antes da queda? Então, ali no jardim templo, na viração do dia havia um encontro, mas havia um dia
especial, onde o Senhor chamava o homem a adorar, a reconhecer, a contemplar, a viver aquilo que Ele definiu quando criou o dia de descanso. Deus descansa da criação, e a gente sabe, Deus não se cansa, né? Ele é o Deus que não dormita, né? Que não dorme. Ele olha para toda a sua obra e diz, por 8 vezes, tudo é muito bom. Ao contemplar que tudo é muito bom, Ele abençoa o dia sétimo, o santifica. E com isso, então, Ele estabelece um descanso, mas não é só para deitar e dormir. É um descanso, porque Ele não cansa, né? É um descanso descritivo, Ele está contemplando a sua obra, mas é também um descanso prescritivo. Ele chama o homem a descansar naquele dia. E a descansar aqui, nós entendemos melhor no sentido de contemplar. É quando Deus para, olha para a igreja, recebe a adoração e contempla a sua imagem adorando, reconhecendo, Ele é o Senhor. E tanto Ele contempla a adoração, como o povo contempla a Deus. Esse é o descanso da alma, é a cura da alma que vocês vão estudar. Confissão de Fé 21, seção 1 diz, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Então a nossa confissão está dizendo, você não precisa ser criativo, né? Você vai se voltar à palavra, sem representação visível, ou de qualquer outro modo que não esteja prescrito nas Sagradas Escrituras. Então aquilo que não está prescrito eu não faço. Mas tem elementos do culto que eles são circunstanciais, e nós temos exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não vai me falar se o banco tem que ser de madeira ou se a gente pode usar cadeira. Aqui a gente tem cadeira e tem banco. Esses elementos, eles são circunstanciais. A forma do templo, da iluminação, dos móveis. Então a estrutura, de maneira geral, da reunião é circunstancial. O local também é circunstancial. Lembra da conversa de Jesus com a mulher? O horário, o conselho define isso, estipula, pensando no melhor para a igreja. As roupas, lógico, com decência, mas não tem roupa certa e roupa errada. Tem roupa indecente, roupa decente, mas isso é circunstancial, isso não muda, porque a adoração é em espírito. O tipo de assento, então nós temos vários exemplos, mas há os elementos que não são circunstanciais, eles são chamados de elementos essenciais. E quais são esses elementos? O Evangelho é que molda isso, como já anunciei. Nós fazemos a adoração, há um chamado à adoração, então revelamos ou declaramos quem Deus é. Lembra? Deus, quem Deus é. Então reconhecemos quem nós somos, momento de confissão de pecados, quem nós somos. Então recebemos o anúncio da redenção, a certeza da salvação. Ele é santo, nós não, Cristo santo nos salvou, e então isso nos leva ao outro elemento, ações de graças. Eu agradeço com cântico, com orações, com dízimos, ofertas, e entre os irmãos, amando uns aos outros, aconselhando-vos mutuamente, edificando. Eu peço então que o Senhor me sustente, me guarde, me dê provisão, me abençoe, me dê saúde, confiando, porque eu sou salvo, porque eu sou filho dele, porque ele é grande, porque ele é poderoso. E então eu recebo a instrução. O Senhor então é o momento da pregação, ele fala com o seu povo. Depois disso você recebe a incumbência, né? Você recebe a palavra, então você sai mundo afora para anunciar o Evangelho, e no contexto de aconselhamento bíblico, aconselhando-se mutuamente, ou seja, anunciando o Evangelho também. Esses são os elementos essenciais do culto: adoração, confissão, a certeza, né, a declaração da salvação, ações de graças, petição e intercessão. Tivemos a oração de intercessão pastoral, a instrução, a pregação, e então o comissionamento, e nós encontramos isso em todo o Evangelho. Nossa Constituição presbiteriana, no princípio de liturgia, artigo 8, ela estabelece isso de maneira organizada, e eu liguei com a confissão de fé aí nesse slide. Então nós temos que ter, obrigatoriamente, para um culto ser chamado culto, você tem que ter leitura bíblica, esses elementos são essenciais, indiscutíveis. Pregação, tem que ter pregação, tem que ter música. Mas qual música? Música bíblica. Oração, dízimos e ofertas. Há quem entenda que não é um elemento, mas Cristo não
anulou, né, quando aquela viúva traz a sua oferta, seu dízimo, e você tem os sacramentos. Os sacramentos serão circunstanciais, talvez não tenha convertidos num dia para batizar, mas sempre que tiver, nós vamos realizar. E a Santa Ceia? A Santa Ceia pode ser realizada todo domingo, ou também circunstancialmente. Não há uma ordem direta, clara, bíblica, estipulando o período, mas a igreja primitiva realizava em todos os domingos. Então você tem os elementos circunstanciais e os elementos essenciais de culto. Dentro dos elementos nós temos os atos. Vocês fazem alguma coisa, vocês não ficam sempre calados, parados e sentados. Vocês agem, e é importante que isso aconteça. Os pais precisam estimular os filhos a cantar, a fechar o olho na hora de oração, a falar amém, a concordar. Então, os atos são as ações que nós realizamos no exercício dos elementos essenciais de culto. Então, por exemplo, a oração, de adoração é um elemento, mas nós temos vários atos de oração. Temos oração de petição, oração de confissão, oração de adoração. Então, dentro dos elementos, nós temos atos de culto. A música é um elemento, nós temos vários atos musicais, várias músicas cantando em adoração. Então, tudo isso é para nos mostrar que há um diálogo, adoração, confissão, certeza da salvação, gratidão, petição, intercessão, e envio. Isso está nos mostrando que o culto ele é dialógico ou dialogal. Deus fala e o povo responde. E é por isso que a gente fica em pé, senta, fica em pé. Tem a ver com o que a gente está fazendo naquele momento. Então, é um culto dialógico, dialogal. É o Senhor nos chamando a um relacionamento. Por isso eu comecei dizendo que o culto não é um ritual religioso. É um encontro. E um encontro de um relacionamento eterno. E Ele te chama, então, a ter esse relacionamento, esse diálogo, onde você adora quem Ele é, santo. Confessa, eu sou pecador. Então Ele te garante a salvação em Cristo Jesus. E você então agradece, intercede, pede que Ele continue a te abençoar. Então você responde a isso com os seus atos, na certeza da salvação, atos de gratidão e também de petição, porque você confia nele. Então tanto você agradece a Ele por sua comida, que alguém pode pensar, mas foi eu que trabalhei, o salário é meu. Sim, mas você agradece a Ele. Porque você confia que Ele é Deus, o provedor. E então você pede que nunca me falte esse alimento, que eu possa vivenciar. Você confia que Ele é Deus. Então tem a instrução. Tem aqui outro detalhe, mas porque é um detalhe, acho que a gente pode passar mais rápido para eu não estourar aqui no nosso horário. É apenas o argumento de que existe o culto doméstico, o culto individual e o culto coletivo. E a gente encontra isso também. Os elementos são os mesmos. E a gente encontra no texto de Isaías, naquele encontro, no ano da morte do rei Uzias, você tem a adoração, ele vê o Senhor no seu alto sublime trono, então ele tem a confissão. Eu estou falando dos elementos do culto, de cada elemento. Ele tem a confissão, ele disse, ai de mim, eu estou perdido, ele reconhece quem ele é. Então vem a certeza da salvação, o anjo com a tenaz o purifica. Então ele responde, me envia. Quem enviarei? Eu estou aqui, Senhor, me envia. Ele responde à salvação. E nós vamos encontrar esse mesmo movimento no culto coletivo. São os mesmos elementos de culto. No caso dos 10 mandamentos, todo o povo ali reunido. Então, o Evangelho é a planta baixa, como o Bryan Chapell chama, do Evangelho, que regula o culto. É um diálogo entre nós e Deus, e entre nós, porque você pode pensar, então eu sei de tudo isso, eu vou fazer isso na minha casa. Não, o Senhor te chama a ter essa vivência no ajuntamento, é necessário para a nossa santificação. Nós somos um corpo, vamos viver eternamente nesse corpo, ou com este corpo. Então não dá agora para ficar chateado com um, com o outro, e por causa do pecado do outro que te feriu, dizer, eu não preciso da igreja, eu me envergonhei com a igreja, eu me entristeci com a igreja. Imagina eu, os pastores, reverendo, quanto a gente já se feriu, e tantos de nós. Mas o Senhor não foi quem nos feriu, o pecado é quem faz isso. E Ele nos chama então a corrigir, a santificar, a qualificar tudo isso. Então nós temos o Evangelho, que não é apenas aquilo que proclamamos, é a forma como nós adoramos. Eu vou encerrar por aqui, já
estourei aqui, cheguei ao nosso tempo, que eu havia sido informado. Falei mais rapidinho no final, o assunto é extenso, eu estudo isso há, não sei, minha barba branca denuncia, deve ter quase 20 anos, sei lá, uns 15 anos que eu estudo muito, teria muita coisa aqui. Eu fiz de propósito, viu? É uma estratégia, eu não sou tão bonzinho, é para o pastor me chamar de novo, para continuar o assunto, para vocês aprenderem mais, porque aí eu vou detalhar, né? Sobre os elementos, sobre os atos. Eu falei sobre o culto muito, mas sobre esses detalhezinhos é de propósito para eu ser convidado de novo. É muito legal estar aqui, tá bom? Estou brincando, mas com fundo de verdade. É uma alegria, que Deus abençoe, que essa igreja cresça, né, na cura da alma, começando pelo dia da Feira da Alma, no momento alto desse dia, cultuando ao Senhor. Agradeço muito pela atenção de vocês. Vou devolver a palavra ao reverendo Marco Antônio.